Mulheres que transformam. Mais uma vez, estamos aqui simplesmente a Baleburg com Mulheres que Transformam. Histórias inspiradoras de mulheres que venceram seus medos, suas dores, cada um com sua história diferente de empreendedorismo, de fé. E hoje vamos falar sobre uma história, não é só fé, nem empreendedorismo, nem força, não é só superação por superação, mas é simplesmente uma história de milagres. Como assim? Mas todo mundo é um milagre, Rose. E todo mundo tem uma história de fé, superação e de milagre. Mas essa história, verdadeiramente, foi uma história que, digamos que, foi uma história ressuscitada. E você vai entender um pouco mais sobre isso. Eu estou com ela, que é linda, é forte, é corajosa e é um milagre. Jana Frois. Que honra, Jana Frois, estar com você aqui. Para mim, a honra é minha, né? Poder estar participando aqui, estar com você aqui, Rose, que é uma amiga minha, irmã que eu tenho, e poder desfrutar desse prazer de estar participando desse momento com você. Já quer desfrutar desse prazer, então o que é para você simplesmente estar nessa coletânea de mulheres que transformam, né? Para mim, a realização de uma promessa, cumprimento de promessas, como eu já tinha citado anteriormente. Essa palavra me foi dada, até então, na época, não fazia sentido, mas, como eu costumo falar, Deus ele é perito em alinhar as palavras dele com o propósito que ele tem em cada um, na vida de cada um que ele tem. Que alegria, estou muito feliz de ter você aqui. E eu mais ainda, meu amor. Jana, a sua história ela foi marcada com fé, né? Que digamos que seja uma fé inabalável. E mesmo nos momentos mais difíceis, né? Como você descreve esse papel da fé em sua vida, especialmente durante toda essa recuperação milagrosa. Eu digo milagrosa, que talvez as pessoas que estão assistindo aí não estão entendendo, o que seria essa recuperação milagrosa? Na verdade, como você fez a pergunta, né, sobre a fé, a importância dela na minha vida. Fé, para mim, é o meu combustível. Eu costumo falar isso. Quem me conhece, de fato, sabe que eu sou movida por fé. Nada em mim faria sentido se eu não desse esses passos de fé mesmo no autor que escreveu a minha história. E depois, diante de tudo que eu já vivi, de experiências com ele, não somente esse processo que foi lindo e visto por muitas pessoas, mas os anteriores também, a fé, cada vez mais, ela tem me trazido um respaldo ainda maior na experiência e no relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. Então, a minha fé, eu posso dizer que a fé, a Bíblia fala que ela move montanhas, mas Sim. Eu posso dizer que a montanha sou eu. E que ela é suficiente para me mover. É forte. É forte. Às vezes a gente realmente está esperando que algo venha acontecer na montanha de fora e que, na verdade, nós precisamos nos mover na montanha daqui, a montanha de dentro, a montanha do fazer. Exatamente, o emocional da gente, que muitas vezes se deixa abalar, principalmente pelo cenário, porque você ter fé em momentos bons, isso é ótimo. Mas você ter fé e usá-la em momentos caóticos, aí sim, vai dizer e vai determinar o cenário que vai ser transformado. Mas como assim, em usar em momentos caóticos? O que aconteceu quando você fala em recuperação milagrosa, momentos caóticos? Existe alguma situação na sua vida, Jane, que simplesmente fez você ativar a sua fé? Sim, existem momentos. E um dos que foram comentados de vários, porque até hoje eu vivo o fato de eu estar aqui hoje, eu movi, como eu falei, a montanha que sou eu. Trabalhar o meu mental para não deixar ele me autossabotar muitas vezes, principalmente para viver aquilo que não é palpável, que é usar a fé naquilo que você tem que trazer à realidade muitas vezes, porque é invisível. E, às vezes, até você tentando justificar para outras pessoas, elas não vão entender além de você. Isso também é esse mover da fé, para mim, ao meu ver. Sim. E, como eu mencionei no livro, diante do cenário que você falou sobre o milagre que aconteceu na minha vida... Que cenário foi esse? Eu estava grávida do meu filho Teodoro, meu primogênito, meu esposo Ayrton. E já estava com 7 meses. Até então estava tudo tranquilo, tudo saudável. Só que daí eu comecei a ter picos de pressão alta, indícios de pré-eclâmpsia
Fiquei internada por um tempo em uma determinada maternidade. Porém, em um certo dia, tinha acabado de passar por uma eco, meu filho estava super saudável, enorme, lindo. Passei por essa eco pela manhã e à tarde eu comecei a ter sensações fortes de desmaio e dores na minha barriga. Até então, ali eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas já sabia que algo já não estava bem. E foi quando eu fui levada às pressas para outro quarto, para ser assistida de perto pelos médicos. E de lá eu lembro que eu apaguei e acordei à noite, já sendo examinada, e os médicos falando que meu filho ele tinha entrado em óbito, não tinha resistido. Nossa. E foi uma dor enorme para mim, para o meu esposo. Estava grogue, mas ainda assim sabendo que tinha sido uma perda de um sonho meu, do meu filho, de algo que eu gerei. E fui levada às pressas para outro hospital, porque já estava sendo diagnosticada com a síndrome de HELP, que é uma síndrome hepática hemolítica. Nossa. E naquele momento que eu fui levada, o meu quadro já era um quadro muito agravante, já era um quadro muito sério, e os médicos já tinham passado para o meu esposo, que estava me acompanhando, que era um quadro entre vida e morte. Já estava com choque hemorrágico e já entrei na sala para fazer o parto de uma cesárea de alto risco. Daquela cesárea, eu já fiquei em coma. Já fui para um coma induzido e tive vários agravantes no mesmo dia, na mesma madrugada, onde comecei a ter falências de órgãos por conta da síndrome. Nossa. E dessas falências eu tive falecimento dos rins, do fígado, do pulmão, parou de funcionar. E ali o quadro só piorava, só decaía. E os médicos, eles tentavam, de acordo com o possível deles, mudar, reverter o quadro, de acordo com o que eu sei. Mas, como eu ouvi, o meu quadro ele só piorava. E chegou a um ponto de os médicos chegarem a não saber mais o que fazer. De dizer, olha, o que tinha de possível já foi feito. Chegar a conversar com meu esposo, com a Ayrton, para alertar até para a minha própria família mesmo. E, assim, muitas pessoas estavam cientes do que estava acontecendo, porque foi passado e foi feito correntes de orações. Você participou disso, você sabe, participou por fora, viveu essa experiência e foi um milagre. Sim. Em pleno domingo de Páscoas. Você ficou quanto tempo em coma? 17 dias. Você menciona, Jana, que ouviu o Espírito Santo de uma forma clara e direta. Como essa experiência, na verdade, impactou a sua percepção de vida e morte? Assim que eu despertei do coma, eu lembro como hoje, os meus olhos abrindo e mesmo bem sensíveis, com aquela vista bem turva por conta de um dos quadros que eu tive, eu não conseguia enxergar direito. E eu olhava, abria os olhos e eu lembro que naquele momento eu consegui escutar um estalo, como de um tambor, no meu ouvido. E comecei a escutar o meu corpo trabalhando, os meus órgãos trabalhando e ao mesmo tempo eu não entendi o que estava acontecendo. E naquele momento, o Espírito Santo ele falou de uma forma muito clara ao meu ouvido do que estava acontecendo. E em cima daquela palavra da filha de Jairo. E ele começou a me revelar aquela palavra de acordo com o meu quadro. Sim. E me contar o cenário e como se encontravam as pessoas, que muitas pessoas se moveram em oração, mas que, de fato, poucas acreditavam que aquele milagre realmente fosse acontecer. E ele disse que, assim como a filha de Jairo, muitas pessoas pensavam que eu estava morta, mas para ele eu só dormia. Então, eu que deixo a pergunta, né? O que é a morte para Deus? Verdade. Hoje, se tem algo que me traz paz, é ter vivido essa experiência com Deus. De ter, para mim, como minha verdade, que não existe
morte apenas. Não existe só o agora, que realmente, de fato, existe. Sim. Um outro lado. Quando você despertou, Jana, que foi no domingo, principalmente num domingo de Páscoa, né? É como se fosse uma ressurreição também. Domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo. E a Jana, que estava em coma, ela simplesmente, desenganada pelos médicos, ela ressurgiu também. Profundamente, né? E é muito profundo isso, e simbólico, né? Bem no dia de Páscoa. Como você enxerga essa conexão, essa ressurreição? Você acha que tem alguma coisa a ver nesse sentido ou você acha que não? Eu acredito muito, sabe, Rose, que em tudo que Deus faz, Ele deixa seus sinais. Ele deixa sua marca. Então, quem sou eu para falar do domingo de Páscoa? Se pelo simbolismo, principalmente aqui no Brasil, que ele significa a ressurreição, e eu despertar exatamente naquele dia, sem ninguém esperar. Sim. Em um domingo onde um hospital praticamente vazio, porque a maioria dos médicos eles não estão presentes. E daquele coma de 17 dias, mesmo com as falências, porque eu permaneci com as falências de órgãos, toda debilitada, com tráqueo, com tetraparalisia. Nossa. E ainda assim, naquele dia que eu nem fazia ideia de que dia era, eu abri os meus olhos e ouvi o que ele falou. E o que ele falou? No momento que ele falou da filha de Jairo, eu com a minha fé, como eu falei, que eu sou movida por fé, eu busquei exercitá-la. E disse, Pai, então assim como aquela menina, fale, mande eu me levantar daqui, porque eu estava tetraparalisia, eu só movia os olhos. E traqueostomizada, não falava, eu falava no meu íntimo, de acordo com o que eu ouvia ele falar claramente. Me deu um comando, me deu uma palavra, eu me levanto daqui, dessa cama agora. E eu saio por esse corredor correndo e mostrando o que o Senhor está fazendo na minha vida. E ele falou bem assim para mim, filha, você não entendeu. O impossível eu já fiz. Agora o possível é com você e com os médicos. Por isso, se esforce e tenha ânimo. E não desanime, porque eu estou com você o tempo todo. Amém. Naquele momento, eu entendi que, de fato, o impossível é Deus que faz. Mas e o possível? E o possível cabia a mim e aos médicos. Então, eu precisava, naquele momento, exercitar a minha fé, crendo no que ele havia me falado, e colocar minha fé em ação para despertar todos os meus órgãos e todos os meus movimentos. Mas e aí, Jana, como foi? Despertou, foi para casa, teve que... O processo de reabilitação não é simples assim, né? Despertei, acordei, não. Você teve que aprender a andar, aprender a falar. Depois já começou a trabalhar sozinha e virou empreendedora. Como assim? Como assim? A Thalita se levantou de uma forma de... levantou e voou. Como assim? Em um curto tempo, né? Que ainda vai fazer 3 anos. Então, como foi esse processo assim tão exponencial, assim, um salto quântico? Em tão pouco tempo, foram muito longos. Cada processo que eu passo, ele parece ser muito longo. Após, parece que nem doeu, né? Porque ficam só as marcas, mas no processo é muito longo. E esse processo que eu passei, como você falou da tráqueo, eu tive que voltar a aprender a falar. Nossa. Voltar a aprender a falar e não limitar a minha voz, porque eu não aceitava a voz que a minha fonoaudióloga falou para mim. Sim. Com resquícios de uma voz de robô, algo do tipo. Eu não me limitei em aceitar também, não diminuindo a palavra do médico, jamais, ao contrário, mas eu precisava dar voz ao que eu queria gerar, que era milagre. Então, eu não me limitei ao aceitar que eu só voltaria a andar daqui a 2, 3 anos, que eles não tinham tempo certo. Sim. Então, eu precisava de verdade acreditar e fazer com que o meu corpo, cada molécula do meu corpo, acreditasse que o que Deus tinha falado para mim, que o Espírito Santo havia falado para mim, teria que acontecer. Porque não havia outro cenário, a não ser gerar aquele milagre. Você acredita que quando você diz gerar um milagre, você acredita que foi necessariamente a sua fé, o poder da sua palavra, ou foi tudo junto? O que é que você atribui a isso?
Tipo, eu consegui. Claro que teve meses até chegar você realmente andar e falar, mas Sim. por questão de tempo. Foi E também, se volta você quer de um saber ano, sobre mais essa ou história, menos. você vai ter que comprar o livro Mulheres que Transformam. Mas, resumindo isso, né? Como foi isso? Você atribui isso, Rose? Foi fé? Não, eu acredito que foi o poder da minha palavra, foi o meu agir, ou foi tudo junto? Eu acredito que tudo junto, sabe? Porque o Senhor, Ele nos dá esse poder. Se Ele já havia Perfeito. determinado uma palavra, cabia a mim, então, usar a minha fé. Como eu falei anteriormente, uma coisa é eu ter fé e outra coisa é usá-la. Sim. Principalmente em um momento caótico, que é tão desafiador. Quem está assistindo pode até estar passando por algo, ou já passou, e teve que exercer a fé para poder gerar uma transformação no seu cenário. E naquele momento, eu tive sim que acreditar na palavra do Espírito Santo sobre mim, porque ele não erra, ele não mente, e ele não ia errar comigo, eu não iria ser a primeira. E também acreditar na minha capacidade que ele tinha depositado a mim. Porque se ele acreditou em mim, quem seria eu para desacreditar? Perfeito. E recomeçar, Jana, depois de tudo isso, né, que você já veio, já aprendeu a andar e teve que recomeçar, esse propósito da Toque de Ouro, né? Por que Toque de Ouro? Como é esse propósito? Explica mais sobre esse empreendedorismo. Eu me encontrei na confeitaria e, mais uma vez, foi em um cenário onde eu tive que se reinventar? Escavar. Eu uso essa palavra. Escavar para descobrir um tesouro que era esse talento. E foi na pandemia, durante, pós, como foi? Durante a pandemia, a gente já ia casar, o Ayrton e eu íamos casar, mas diante de toda a pandemia, a gente começou, de acordo com o que tínhamos relacionado ao financeiro, fazer uma festa, comemorar e celebrar com os mais próximos. Só que eu, como sempre, dizendo para mim mesma que eu queria e merecia algo de acordo com o que eu sonhava. Sim. Só que eu nunca me limitei. Eu nunca busquei entrar em um estado de vitimismo, dizer, céus, eu vou aceitar isso. Não, ao contrário. Eu cheguei para o Espírito Santo e disse, Pai, eu preciso de mais dinheiro. A renda está curta, o que é que eu faço para gerar uma renda extra? Me deu uma luz. Eu lembro que eu estava trabalhando, era em pleno sábado, e naquele momento, em meio ao trabalho, a agitação do trabalho, o Senhor me perguntou, o que é que você tem? E na hora, mais uma vez, ele sempre fala comigo de acordo com a palavra dele e me traz a revelação. E nesse momento, eu quero retorno rápido. Ele disse, eu sei cozinhar. Ele disse, então, o que é que podemos fazer? Ele faça empada doce. Mas para vender na onde? Nunca tinha pensado na vida em trabalhar com comida e principalmente ser remunerada. Porque sempre foi algo que eu amei muito, mas ao mesmo tempo era um prazer, era de um amor, que era de um romantismo, que eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Sim. Fazia por puro lazer e prazer. E naquele momento ele disse, você vai vender aqui, em um lugar que eu não conhecia ninguém. E naquele momento ele abriu a minha visão e me mostrou, de fato, várias pessoas me comprando e um cenário lindo de um futuro, de uma empresa gigantesca. E mais uma vez você acreditou. E mais uma vez eu me movi em busca daquela visão. E quando você diz que cada doce é feito com amor e gratidão, essa abordagem significa o quê, Jana, na Toque de Ouro? O nome ele já fala, Toque de Ouro, mas não é somente por valor, é pelo valor que é agregado a cada produto. É pelo que nós da Toque de Ouro trazemos para a satisfação para o cliente ao provar e ter uma sensação única. Perfeito. Porque você tem noção do poder que há no alimento? Verdade. Da energia que eu posso passar através das minhas mãos em todos os alimentos que eu faço? E eu tendo essa intenção, concentrando essa intenção para gerar sensações únicas em cada cliente que prova. Então, não vai ser só uma comida. Sim. Vai ser algo extraordinário. Jana, olha para essa câmera. A sua história, ela tocou muitas vidas. Você sabe disso. Vidas que falaram com você e as vidas que também não falaram com você. O que você diria também, não só para as pessoas que ouvem a sua história, conhecem a sua história, talvez para quem vai ler o livro agora, mas para outras mulheres que estão te assistindo, que enfrentam batalhas semelhantes à sua
ou que talvez também enfrentou. O que você diria para elas agora? Nesse momento, eu posso dizer a mesma coisa que o Espírito Santo ele falou para mim enquanto eu estava acamada em uma cama de uma enfermaria de um hospital, nesse quadro de tetraparalisia. E como eu sou humana e vulnerável, naquele momento eu também estava muito vulnerável e questionando a Deus por que eu estava passando por tudo aquilo. Se eu realmente merecia passar por aquilo, se eu tinha feito algo grave para estar sendo punida. E naquele momento ele falou para mim: filha, enquanto você continuar olhando para a sua dor, você não vai conseguir me ver em meio a tudo isso. E hoje o que eu posso lhe dizer é que essa situação que você está passando, ela não veio para te punir. Isso não, pare de se autoflagelar, de sofrer com relação a isso, sabe? E se permita passar pelo seu processo, porque esse processo é seu. E estar sensível a ouvir e ver o poder de Deus através dessa situação, porque Ele está presente o tempo todo. Mas enquanto você continuar olhando somente para a sua dor e todo o cenário, você não vai conseguir vê-lo em meio a tudo isso, de fato. Amém. Quando você fala, Jana, profeta de si, né, o que significa isso? Você menciona que você se tornou profeta de si, que foi naquela comunicação que você disse que o Espírito Santo falou com você e você começou a virar... Foi nesse momento que você disse que começou a se tornar profeta de si? O que significa isso? E como as pessoas... Uma coisa simples, como as pessoas poderiam aplicar? Dê um exemplo de profeta de si em um momento. Eu falo isso de acordo com o meu cenário. Naquele momento, eu queria muito que alguém chegasse no meu quarto da UTI e declarasse sobre minha vida. Mas eu não tinha. Sim. Então, eu tinha que eu mesma declarar vida sobre mim mesma, mesmo sem me ouvir a minha voz. Eu verbalizava interiormente, internamente, sim, e dava comandos, acreditando na palavra. Porque se ele diz que aquele que beber da água dele, fluirão de dentro deles águas vivas, então o mínimo que poderia acontecer em mim era vida e não morte. Então, eu não aceitei o cenário de morte, de órgãos parados, de falências. Não aceitei da minha voz ficar estilo robotizado ou com falhas ou com algum tipo, ou com tetraparalisia. Não aceitei aquele cenário mesmo de um vale de ossos secos. Então, assim como aquele profeta que teve que profetizar em meio a um vale, a minha fé nada mais tinha que fazer do que fazer o mesmo por mim, comigo mesma. E eu comecei a declarar sobre mim mesma essa vida que já havia. Perfeito. O que significa a sua família e seu esposo na sua jornada? Minha base. É a minha base. Eu atribuo valor, porque tem coisas que a gente compra, mas tem outras que não tem preço. Minha família não tem preço. São os meus tesouros, é a minha base de fato. Meu esposo... Eu sempre falo com ele que nós somos o complemento um do outro. Eu não falo de um ser perfeito e o outro ser perfeito e os dois perfeitamente se encaixarem, não. É de serem falhos mesmo e um se encaixar de acordo com a necessidade do outro, porque aquilo que ele tem eu não tenho e aquilo que eu tenho ele não tem. Então, nós nos complementamos para sermos uma junção perfeita e melhorarmos a cada dia. E quais são os seus planos, Jana, para o futuro? Como você pretende continuar compartilhando a sua jornada? E também sobre a questão do seu empreendedorismo, né, que é do Toque de Ouro. Quais são os seus planos para o futuro? A Toque de Ouro ela tem muito a trazer de valor para as pessoas. Não só em prazer ao degustar e sentir sensações únicas, mas também de usar a minha história nesse momento para Toque de Ouro e mostrar de onde eu saí. De dentro de uma cozinha, onde ninguém esperava, em um cenário de pandemia, onde eu tive que me reinventar. E cavar, sim, um poço para descobrir um tesouro que eu tinha nas mãos e eu não enxergava. Uau. Toque de Ouro é lapidação, como o próprio nome diz. Toque de Ouro está sendo lapidada para trazer transformação para muitas mulheres comuns dentro de casa, para começar com o que tem e com o que pode. E ao participar desse livro, Mulheres que Transformam, Jana, qual a mensagem principal que você deixa para quem vai estar além desse livro? Se permitir ser tocada,
Se permitir ser curada na área que você precisa, independente se seja uma cura física, independente de ser uma cura emocional, independente da área que pode ser uma enfermidade, ou até em uma área profissional, sim, onde você precisa se encontrar. Se permita e desfrute de cada momento ao ser ministrada pelo próprio Espírito Santo, porque ele está em tudo, em todas as coisas. E se essa ferramenta, que é esse livro, chegou até você, é porque ele tem as respostas que você precisa. Uau. E você também pode ser uma ferramenta para levar, de repente, essa resposta para outras pessoas. Então, se você não adquiriu ainda o seu exemplar, coletânea Mulheres que Transformam, você ainda pode adquirir. Entre no nosso site da Balebook e simplesmente faça lá o seu cadastro, compre o seu livro, presenteie e ajude também a transformar a vida através dessas histórias transformadoras. Jana, e para terminar, muito obrigada. Obrigada por esse momento, obrigada por tudo, obrigada por tua história. Obrigada pelo seu sim, né? Porque é uma coragem da gente olhar para as nossas vulnerabilidades, contar a nossa história, abrir o nosso coração. Eu te agradeço por isso e o livro talvez irá em lugar que Jana nunca imaginou ir. Talvez o livro seja a voz de muitas pessoas que nunca teriam acesso da voz da Jana pessoalmente. Então, isso é um legado de força, de superação e de coragem. Parabéns por sua coragem. Obrigada, Rose. E vamos para uma rapidinha, antes de você quiser dar o último recado. Se você pudesse... Quero sim. Primeiro responde. Se você pudesse resumir a sua história em uma frase para inspirar quem está agora nos ouvindo, né? Qual seria essa frase? Em uma frase, superação. Uma palavra. Milagre. E o hoje para você? O hoje, para mim, é um presente. É uma dádiva. Uau. Que o amanhã não me cabe. Só me cabe o agora. Agora, fique à vontade. Quiser deixar um recado, fique à vontade. O que eu posso dizer é que tudo que foi contado aqui vai ser também contado ainda mais em detalhes no meu próximo livro. Onde lá eu vou estar contando experiências que não só eu, mas toda a equipe médica que me acompanhou. Uau. E as pessoas que entraram naquele quarto de UTI, onde eu fiquei conhecida como o milagre da UTI, puderam presenciar, sentir, serem tocados. Porque tenha certeza que quando o milagre é gerado por Deus, ele não fica só nessa pessoa. Ele toca todo o ambiente. Perfeito. Já tem o nome do livro? Já. Qual é o nome do livro? As Estações que Ninguém Vê. E a pergunta é, qual a estação que você está passando e que ninguém vê? Mas lembre-se, Deus te vê. Por isso nós te agradecemos. Muito obrigado. E olha, até o próximo capítulo. Não era capítulo. Essa parte, vai. Eu até esqueci. Eu falo só até o próximo. Até o próximo episódio.